dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Gênesis, capítulo 12, que diz assim: Deus chama Abraão e faz promessa. Glória a Deus, aleluia. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoar, e amaldiçoarei os que te amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão consigo e ordenara o Senhor a Ló, foi com ele. E tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe crescera em Harã. Até aí. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós vamos falar sobre promessa. Todos nós temos uma promessa. Tu fala assim: não, Francisca, eu não tenho promessa. Tem sim. Você pode abrir a Bíblia e ler. Deus tem promessa para todos os aqueles que buscam Ele. Deus tem uma promessa. Abraão, a promessa de Abraão não era só para ele. A promessa de Abraão, através dele, Deus ia abençoar todas as nações da terra. Ia ser abençoado através de Abraão. E Deus ainda disse para ele: abençoarei aqueles que te abençoar e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. E ser tu uma bênção. Ou seja, Abraão estava protegido de tudo e de todos. Ele estava protegido. Ele estava debaixo da proteção de Deus. As bênçãos de Deus estavam na vida de Abraão. O que ele tinha que fazer? Só era fazer o que ele já tinha feito. Já tinha saído da casa e estava indo ele, a esposa, os servos, mas Abraão colocou uma pedra de tropeço na bagagem. Abraão colocou, porque não, mas é porque é o filho do meu irmão e eu vou levar junto. Aí a gente sempre coloca um negócio na bagagem, né? E esse negócio vai dar dor de cabeça. E Abraão foi. A primeira pedra de tropeço, Abraão já começa. Ele esquece da promessa e quando o primeiro obstáculo, ele já mente. Quando ele chega lá no Egito, ele já diz para Sara: olha, eu sei que aqui, os homens aqui, o faraó, quando ele vê uma mulher bonita, ele já pega para o harém dele. Então, se te perguntarem, tu diz que tu é minha irmã, porque por amor de ti eles me conservam a vida. Mas Deus falou isso para Abraão. Deus não disse para Abraão que ele abençoaria aqueles que abençoarem ele. E por que ele estava com medo do faraó? É aí que a gente se complica. A gente esquece, na primeira dificuldade, a gente esquece quem foi que fez a promessa para nós. E que não importa o que vai passar, Deus vai nos proteger de todos os levantes do inferno que se levantar contra nós. Nós só temos que não esquecer da promessa. Não foi homem nem mulher que nos fez a promessa. Quem nos fez a promessa foi o próprio Deus. Sabe, é por isso que muita gente, muito não é pouco não, pastores mesmo, às vezes quando ele vê uma pessoa de fé, ele acha que a gente é arrogante, que a gente é prepotente, que a gente quer ser mais do que os outros. Não é não. É porque por exemplo, quando eu estou assim,
me sentindo numa encruzilhada, que eu olho para um lado, tem um mar vermelho, que eu olho atrás, vem faraó, que eu olho para o lado, outro lado vem um monte de cascavel, de sucuri, de anaconda, de medusa. Eu digo, glória a Deus, aleluia. Aí eu me lembro da promessa. Eu me lembro da promessa. E aí, olha, respiro fundo, porque aí o inimigo ele vem com tudo. Ele diz, é agora que eu vou acabar com a tua vida. Aí Deus se ri dele. Sabe por quê? Porque Deus disse, tu não toca nenhum fio de cabelo da cabeça dela. Deus não disse que nós não vamos ter aflição. Ele não disse que nós não vamos passar por tribulação. Mas ele disse que se nós obedecer, nós somos mais que vencedor. O problema é que a gente se esquece. A gente desvia o olhar do Senhor, para de olhar para Deus e começa a olhar para as tempestades. E aí, não, meu barco vai afundar. Vai afundar. Aí começa a mentira. Deus não prometeu? Ele vai cumprir. É lógico que nem todo mundo vai acreditar. Aí está um grande problema. Deus fez a promessa para você e você quer que a tua mulher acredita, tu quer que o teu filho acredita, tu quer que o teu irmão acredita, tu quer que todo mundo acredita para tu poder confiar. Deus fez a promessa. Quem estava lá na hora da promessa? Não era só você e Deus? No dia que Deus me fez a minha promessa, estava só eu e Deus. Era só eu e ele. Não estava meu marido, não estava meu filho. Não, só era nós dois. Não foi através de um profeta que chegou perto de mim e disse, é isso que eu te digo, que Deus falou assim, assim, assado para tu. Não, não foi. Foi Deus diretamente comigo, assim, falou assim, ó. Falando como eu estou falando aqui, com voz, entendeu? Foi assim que ele me fez a minha promessa. E quando eu estou no meio de uma tempestade, eu me lembro. Eu faço todo santo dia, eu faço questão de meditar, de ouvir aquela voz ainda, que para mim é como voz de trovão. Sabe aquele trovão bem grande assim que tu acha que o mundo todo escutou? Para mim é voz de trovão. A voz de Deus para mim, eu ouvi como voz daquele trovão bem grande. Eu escuto, eu posso escutar aquela voz falando comigo. Porque a Bíblia, ela é viva, sabia? A Bíblia é um livro vivo. Se você não tem ninguém para te aconselhar, você tem a Bíblia? Então abre ela que Deus vai falar contigo. Ela é viva. Eu nunca tive ninguém ali para me discipular. Eu já falei para vocês que quando eu comecei, eu ainda era um crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. E um belo dia, Deus, chegou o dia da minha promessa. Como chegou para Pedro, como chegou para Jonas. Deus manda, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Deus manda um dizer, eu não vou não, Senhor. Eu vou porque aquele povo, não vou porque aquele povo não merece. Um vai se esconder, outro vai, sabe, dizer, eu sou gago, eu não sei falar. Inventa qualquer coisa para não fazer aquilo que Deus mandou. E eu estava bem ali, crente Raimundo, pé na igreja, o pé no mundo, lia a Bíblia, não entendia nada, ia lendo assim, sabe? Belo dia eu parei. Ali não me pergunta que versículo foi, que livro foi, também não sei, não me lembro. Eu sei que eu estava lendo. E Deus estava descendo o chicote. E eu lá lendo. De repente a Bíblia ficou viva. Começou a falar comigo como eu estou falando com vocês aqui. É. E eu, uau. Aí eu não falei nada, eu só fiquei escutando. Só escutando. E daí começou. Aí já comecei para a igreja que eu estava, já não deu mais para mim. Por quê? Porque aí Deus já tinha aberto meus olhos e eu já podia enxergar aquilo que eu não enxergava, eu já enxergava. Quando eu via as coisas erradas, eu queria falar com o pastor, ali chamava ele ali, falava para ele. Porque quando chega a hora da pessoa sair daquele lugar que Deus não quer para ficar mais, o lugar fica pequeno. Você já viu o bebê quando chega 9 meses, o tempo de nascer? Porque tem uns que é apressado, né? Tem uns que não esperam 9 meses, não. Sai antes, mas o normal.
ele não sai. Se ele não sair normal, porque ele é expulso, a barriga da mãe já não cabe ele ali dentro mais, e ele tem que sair, porque ele já cresceu demais, já não dá, o espaço tá pequeno, então alarga a tua tenda. Ele diz, não posso ficar aqui, porque o espaço já tá pequeno, alarga a tua tenda, eu quero sair, e sai. Ou de um jeito ou de outro, mas ele sai. Não dá para sair normal, corta essa barriga aí, mas esse bebê tem que nascer. Ah, não vai morrer não, vai nascer. E nasceu. E Abraão, no primeiro obstáculo, ele já falou para Sarai. Aí Sarai vai, é levado para casa de Faraó. Faraó quer fazer mulher bonita, vai ser a minha esposa. Não, essa mulher bonita aqui tem que ficar no meu harém. Abraão soltou um peru com corda, ou seja, uma mentira. E isso aí vai de geração para geração. Alguém tem que parar. Não, porque meu pai mentiu, porque minha mãe mentiu, porque minha avó mentiu. Você gostou da mentira do teu pai e da tua mãe? Não. Você gostou do que ele fazia? Não. Então por que tu tem que fazer igual? Faça diferente. Faça do jeito que Deus mandou. Não inventa. Não inventa. E aí vai dar tudo certo. Se nós fizer do jeito que Deus mandou, não tem como dar errado. Não tem. Até o que era para dar errado dá certo. Porque Deus não faz nada errado. Tudo que Deus faz é bom. É bom. E a Faraó levou a mulher, chegou até ir na cama, mas não fez nada com ela. Deus aparece para Faraó em sonho e diz, não toca na mulher do meu servo, não toca, porque ela tem dono. Faraó, Abraão não foi lá dizer que ela era esposa, não. Foi o próprio Deus em sonho falou para Faraó, não toca. E aí o que Deus fez? Mandou uma peste. Atingiu toda a família de Faraó. As mulheres de Faraó ficou tudo estéril. Por quê? Por causa de Sara. Mas Faraó disse, eu não tenho culpa. Ele disse que era irmã dele. E Deus disse, é por isso que tu ainda está vivo. Porque se tu tivesse, não fosse assim, tu não estaria nem vivo para contar a história. Não estaria vivo. Então é assim que Deus faz. Se Deus te fez uma promessa, mandou você ir, aquele que tocar em tu vai estar tocando em Deus. Então não precisa ter medo, não. Pode se levantar porque cachorro não late? Late. Mas se tu tá vendo que o cachorro tá latindo, tu já faz o quê? Tu já procura um pedaço de pau, alguma coisa para te proteger, não é? E no nosso caso, não. O cachorro vai latir, mas não vai chegar nem perto para morder. Por quê? Porque Deus, você tá cercada ali, ó. Lembra que Deus protegia a Jó com uma cerca de sebe? Nós somos protegidos de Deus. Deus só tira a proteção sobre nós quando nós desobedecemos. Deus não gosta de filho rebelde, de filha rebelde. Ele não gosta. Mas quando nós andamos na obediência, é bênção sem medida. É bênção sem medida. E Faraó disse, por que tu me fizeste isso? Por que tu não me disseste que ela era tua esposa? Ah, porque eu fiquei com medo de falar e tu me matar. Aí Faraó dá uma ordem que ninguém toca, nem em Sara, nem em Abraão. Quem tocar vai morrer. E ele diz, vai, sai daqui. Tu com a tua família, e recebe presentes, presente, mais animais, e Abraão fica mais rico ainda. Então, o que Deus faz? Transforma a maldição em bênção. Em bênção. Você pode ler depois todinho esse versículo que você vai entender melhor. Transforma a maldição em bênção. Por quê? Abraão enfiou o pé na jaca, mas ele estava andando ali. Sabe por quê? Nós não somos perfeitos. Nós vamos enfiar o pé na jaca, mas depois a gente se arrepende. Senhor, me perdoe e volta para o caminho de novo. Eu não sei o que aconteceu que você se desviou do caminho, mas ainda é tempo de voltar. É tempo de voltar. E se você observar, aconteceu a mesma história com quem? Com o filho de Abraão, com Isaac. A mesma mentira que o pai mentiu, Isaac também repetiu a história. Ele diz, se perguntar, diz que é minha irmã. Olha aí. É por isso que diz, vai de geração para geração. Mas se você quiser, você mesmo, entrega a tua vida na mão do Senhor e quebra aquela maldição hereditária aí, porque o meu pai era assim, a minha mãe era assim, o meu tio era assim, a minha avó era torta, o meu avô era tortinho, eu também sou tortinha. Que tortinha coisa nenhuma?
Não, nós temos que andar no caminho do Senhor, caminho reto, olhando sempre na direção certa, não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda. Aconteça o que acontecer, lembra que tu tem uma promessa. Deus tem um chamado na tua vida. Deus, tu é família bendita do Senhor, tu e a tua casa e toda a tua descendência. Lembra a promessa que Deus fez também para Davi? Se teus filhos me obedecer, não vai faltar sucessor para o teu trono. Vai ter sempre alguém para sentar no teu trono. Ah, obedeceu até um certo período, né, Salomão. Mas depois Salomão olhou também lá, começa a olhar para o mundo. Quando a pessoa começa a olhar para o mundo, não tem. Começa a fazer aliança com quem não é para fazer. Foi fazer aliança com Faraó. Aí o que acontece? Casa com a filha de Faraó e a vaca vai para o brejo. Então nós temos que fazer do jeito que Deus manda, não do jeito que nós queremos. Porque toda vez que nós vamos fazer as coisas do nosso jeito, dá errado. E se nós sabemos que dá errado, e por que a gente insiste no erro? Por que não faz do jeito de Deus? Olha só, Deus manda, Jesus manda Pedro e os discípulos, vai, que daqui eu vou para o Monte orar. Vai para lá, vai eu. Pega o barco e vai, eles vão. Quando eles vê Jesus, vai se encontrar com ele andando por sobre as águas. Quando Pedro vê aquele luzeiro lá no meio do mar, eles tudo vê, que ele fica apavorado. E Jesus disse, não tema, sou eu. Pedro disse, Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo. Jesus disse o quê? Vem. Não foi? Jesus não disse, vem? Foi. Pedro desceu do barco, não andou sobre as águas, andou. Mas o que aconteceu que Pedro começou a afundar? Tirou o olho de onde não era para tirar. Começou a olhar para a dificuldade, para a tribulação, ou seja, para a tempestade. Jesus não tinha mandado. Custava olhar, não vou olhar, não. Quando eu vou andar no Maranhão, assim, quando eu ia para as roças, que tinha os garapé, às vezes meu pai tinha que derrubar uma palmeira para a gente passar, porque às vezes quando a gente ia para a roça, o garapé estava seco, mas quando nós voltava, estava cheio. E às vezes meu pai tinha que derrubar uma palmeira para passar por meio daquele garapé para a gente poder passar por cima. E aquela correnteza. Depois a gente colocar um cipó para a gente ir segurando, passando por cima da palmeira e agarrado no cipó para a água poder não levar. Eu não olhava para a água, eu só olhava para frente aonde eu ia chegar. Não olhava de jeito nenhum. Eu tenho pavor de altura. Pavor de altura. Pavor de altura. Então eu não olhava, certo, ali olhando só para frente, meu pezinho ali, um atrás do outro, para não desviar. E é assim que eu sou. Então tem gente que diz, não, isso é porque é muito metida, não, isso é porque que se acha. Não me acho, não. Foi Deus que me achou e me chamou e me mandou fazer o que eu faço. E é por isso. Mas tu tá pensando também que é fácil? De jeito nenhum. Fácil é tirar pirulito da boca de criança. É fácil. É fácil. Mas andar no caminho do Senhor não é fácil, não. Porque você tem que renegar tua carne, né? Quem é que você vai agradar mais? Se você fortalecer mais a tua carne, é ela que vai vencer. E se você fortalecer mais o espírito, é ele que vai vencer. Então, que a carne morra e que o espírito continue vivificado, fortalecido nas nossas vidas. Porque senão, se você enfraquecer o espírito, mas como que eu enfraqueço o espírito? Não ora, não jejua, não lê a Bíblia, não louva, não adora. E aí o que vai acontecendo? Só assiste filme pornô, só assiste, ouve coisa que não deve, fala coisa que não deve, entendeu? Quando é para ir dia de domingo para ir para o culto, não vai para o culto. Quando é para oração, também não vai para a oração. Aí o que vai acontecer? Tu vai te enfraquecendo. Daqui a pouco tu não tem mais nem força para orar. Quando tu ajoelha para orar, é um abrimento de boca, é uma soneira, ai meu Deus. É desse jeito. Porque tá fraco. Tá fraquíssimo. E se Deus te deu um povo, um monte de ovelha para tu cuidar, se tu não se fortalecer, como que tu vai cuidar daquilo que Deus colocou na tua mão para tu cuidar? Me diz, como é que tu vai fazer isso? Como é que tu vai dar alguma coisa para alguém se tu não tem?
Primeiro tu tem que se encher da presença de Deus, tem que se encher do Espírito Santo, que é para tu poder oferecer para aquelas pessoas que estão precisando de uma palavra, de uma oração. Mas se você não se aguenta nem de pé, como é que tu vai orar para alguém? Me diz. Não vai. Então lembra da promessa que Deus te fez? Ela continua de pé. Ele não mudou, não, ele continua o mesmo. Aquele mesmo Deus que te fez a promessa naquele dia, ele não esqueceu. Você esqueceu, mas Deus não. Então volta para o caminho, enquanto é tempo. Se fortaleça no Senhor. Enche-te da presença de Deus, porque o que ele tem para tu é muito grande. Nem olho viu, nem em coração humano penetrou. Mas para isso nós temos que permanecer no caminho. No caminho, não faça aliança com pessoa errada. Abraão, quando ele foi para casar o filho dele, Isaque, ele mandou o servo dele buscar uma esposa lá no meio da parentela dele. Não quero casar o meu filho com essa mulher desse povo aqui, não quero. Vai lá. Ele fez o servo fazer, coloca a mão aqui debaixo da minha coxa e me promete que tu não vai casar meu filho com o povo, com as mulheres desse povo. O servo de Abraão foi lá, no meio da parentela de Abraão, buscar uma esposa para Isaac. E ele fez. E o servo não tinha experiência com Deus, mas através do servo, do patrão, né, de Abraão, ele disse, o Deus do meu Senhor, e fez lá o voto. E do jeito que ele pediu para Deus, assim aconteceu. Ele disse, a mulher é aquela que eu pedi água e ela vai dar água para o camelo também. Então, essa é a escolhida. E desse jeito aconteceu. Se você não conhece a Deus, faz um voto com ele. Faça um voto com ele. Mas faz só você e Deus, não faz gritando, porque tem gente que acha que Deus só escuta se ele gritar. Faça só no pensamento, Senhor, eu não te conheço. Mas a Francisca, sabe, aquela que fala que só Deus na causa, ela disse que se eu fizer um pedido para o Senhor escuta. Então, se o Senhor me atender, eu não te conheço, mas é assim, assim, assado que eu quero. Se o Senhor cumprisse na minha vida, então, a partir de hoje, eu tenho uma aliança com o Senhor. Eu vou saber que o Senhor é Deus na minha vida. E tu vai ver. Sabe, uma vez, quando, assim, no começo da minha conversão, era muita crítica, porque eu comecei a tomar a Santa Ceia. Eu tinha saído do ministério que a gente estava e comecei a tomar a Santa Ceia. Eu era batizada, minha família toda batizada. Eu falei, vamos tomar a Santa Ceia. A gente começou a acompanhar um ministério do Brasil pela televisão. E aí, quando era dia da Santa Ceia, eu comprava o nosso suco de uva, preparava tudinho, colocava tudinho e a gente tomava. O pessoal começou a falar de mim, da minha família, que agora a gente era família. Olha só, as pessoas já estavam profetizando. Família de pastor, amém, glória a Deus. Eu só não recebo aquilo que não presta, que vai por raio que o parta. Mas o que é bom, pode falar, porque eu tomo posse no nome do Senhor Jesus de tudo que é bom para mim e para minha casa. Família, não é pastor, amém. E não é que aconteceu mesmo? Glória a Deus, aleluia. E aí eu comecei a tomar a Santa Ceia. E um belo dia, eu fiquei triste. Eu falei, Senhor, vou ficar de jejum. Se o Senhor tiver de acordo que eu tome a Santa Ceia, o Senhor fale comigo e me dá um sinal. Me dá um sinal. E se o Senhor não tiver, o Senhor não fala nada, o Senhor já está calado mesmo, né? Então o Senhor não fala nada. Tá bom. E aí era domingo de Santa Ceia, me levantei, fiquei quietinha ali, só no espírito de oração. Orando ali, só no espírito. Senhor, fale comigo. E eu tô ali, já tinha arrumado o negócio tudo, já estava tudo pronto ali, eu e meu esposo. Eu tinha um vaso de lírio, a coisa mais linda, assim, no meu vestre branco, assim, na janela. E, de repente, eu tô ali de olho fechado, eu senti, Deus disse, abre os olhos. E eu abri os olhos. E era um vaso, um lírio, coisa mais linda, muita folhagem. Uma folha só se balançava, só uma. Balançava igual a pessoa dando tchau, assim, sai balançando a mão, dizer, eu tô aqui. Bem assim. Naquele dia eu falei, Senhor, eu entendi. A partir de hoje, Satanás pode latir
pode uvar, pode andar com chocalho, que nem aquelas vacas que andam com aquele chocalho balançando, fazendo aquele barulho bem grande. Eu só vou ouvir a voz de Deus. E como passei a tomar a Santa Ceia. E não passou não muito tempo, veio o Covid. E aqui que aconteceu? As pessoas não estavam tomando a Santa Ceia, não era em casa? Porque quem anda com Deus na obediência, ele sempre anda na frente das coisas. Deus nunca vai deixar acontecer nada sem antes avisar para os dele. Não, ele avisa para os seus profetas, ele avisa para os seus. Não. Então, por isso, permaneça na obediência. Quando você tiver para enfiar os pés na jaca, lembra da promessa que Deus te fez. Sempre olhe para o Senhor. Não se dizia nem para a direita e nem para a esquerda. Continua fazendo aquilo que ele te mandou. Não importa quem está dizendo isso não vai dar certo, isso não vai dar. Vai dar certo porque foi Deus que mandou. Pronto. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado pela tua palavra, o teu amor, tua misericórdia na nossa vida, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, consagra esta água, consagra este azeite, coloca uma unção dobrada sobre esta água, sobre este azeite, no momento que essa pessoa beber desta água, usar deste azeite, que essa pessoa venha ser curada, que essa pessoa venha ser sarada de toda e qualquer enfermidade que tiver no corpo dela, física ou espiritual, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, que a pessoa que ouvir esse áudio da palavra do dia, Pai, que a fé dela venha estar se tiver em coma espiritual, que ela venha a ser vivificada, que ela venha a ser fortalecida, que ela venha, Pai, sair desse coma espiritual. Pai, que ela venha ter uma fé, Pai, de remover montanha, que ela venha ser batizada com teu Santo Espírito, que toda obra de amarração, de feitiçaria, de magia negra que estava na vida dela, que essa maldição hereditária, que essa praga que foi lançada sobre a vida dela, seja quebrada, seja destruída, e que ela, se ela estiver doente, que ela venha ser curada, que ela venha ser livre de toda e qualquer tribulação que tiver na vida desta pessoa, deste homem, desta mulher, desta criança, no nome do Senhor Jesus, Pai, repreende, Senhor, todo demônio devorador, cortador, migrador, espírito de miséria, espírito da destruição, todo o mal, Senhor, dos nossos caminhos, no nome do Senhor Jesus, que caia por terra. O espírito do câncer, o espírito do medo, da depressão, da loucura, vai batendo em retirada da vida deste homem, da vida desta mulher. Este homem que Satanás tirou, esta mulher tirou de dentro da igreja e levou para o mundo das drogas, para o mundo da prostituição, no nome do Senhor Jesus, vai batendo em retirada, Satanás, da vida deste homem, da vida desta mulher, no nome do Senhor Jesus Cristo, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária, vai caindo por terra. Toda oração contrária, toda obra de feitiçaria, seja desfeita agora. Toda enfermidade que tiver no corpo desta pessoa, reumatismo, artrite, artrose, problema na vesícula, diabetes, no nome do Senhor Jesus, receba a tua cura aí, colesterol, seja curado agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu repreendo esse espírito da pombagira, da Jazabel, da enxocadeira, tranca-rua, Maria Mulambo, Zé Pilino, vai batendo em retirada, Satanás, da vida desta pessoa. Pai, no nome do Senhor Jesus, envia a tua legião de anjos no nosso trabalho para remover esse espírito de contenda desse ambiente de trabalho, Pai. Que a tua paz, Pai, esteja neste lugar. Envia essa legião de anjos nos nossos lares, anjos com espada de fogo, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, para remover todo o mal dos nossos caminhos, Pai. Envia essas legiões de anjos, Senhor, nos hospitais, para tocar em todos os pacientes que estão em coma, aqueles que estão despachados, que o médico disse vai para casa, porque vai para morrer em casa, não vai morrer, não, vai viver. Vai viver. No nome do Senhor Jesus Cristo, receba a tua cura, tu que está nesse hospital, que já o médico mandou tu ir para casa, para morrer em casa. Não vai morrer, não, vai viver. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Envia essa legião de anjos também nos manicômios, nas cadeias, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, aonde houver uma pessoa clamando por socorro, que o teu socorro esteja chegando para tocar da vida do teu povo e curar de toda e qualquer enfermidade, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.